Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de House of the Dragon, mais especificamente sobre como House of the Dragon vai ou não ser impactada pela greve dos roteiristas de Hollywood, que no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda tá rolando e não parece dar sinais de que vai parar tão cedo. Se você vier do futuro e já tiver acabado, comenta aí embaixo, inclusive. Como alguns de vocês sabem, durante esse momento que tá rolando uma greve dos roteiristas, tem várias produções de Hollywood que estão paralisadas, mas tem algumas que decidiram começar ou continuar suas gravações mesmo durante o período da greve, inclusive House of the Dragon. Então eu vou falar nesse vídeo sobre como a segunda temporada pode ser impactada por isso. E eu vou explicar tudo certinho sobre como funciona a greve, o que tem a ver com House of the Dragon, se já tinha roteiro pronto ou não e o que isso impacta. Vou ajudar a entender tudo isso. Mas antes eu quero contar que a EBAC, parceira aqui do canal, tá patrocinando esse vídeo. Você já sabe, né? A EBAC é sua parceira na hora de estudar algo novo, aprender sobre outra profissão ou até mudar de carreira. E hoje eu escolhi falar de um curso bem legal que tem lá, que é de produção de conteúdo em áudio. Assim, com tanto podcast que eu já fiz, não precisa nem falar que eu adoro essa mídia, né? E eu acho que muitos de vocês sabem disso, mas assim, podcast não é só você simplesmente sentar na frente de um microfone e falar o que você quiser, gravar um monólogo ou uma conversa. Para que saia tudo do jeitinho que você imaginou, é preciso conhecer toda a parte de pré-produção, pauta, roteiro e até técnicas de ilustração sonora. E esse curso vale para quem quer aprender a se comunicar usando toda a potência do áudio, não só os podcasts. Dá para criar, por exemplo, audiolivros, audiodocumentários e muitas outras coisas. Esse mercado é para todo mundo e tá em crescimento. Por exemplo, do ano passado para cá, só a produção de audiolivros subiu 400%. Sim, isso é sério. E no curso você aprende mais sobre esse mercado, além de aprender sobre como monetizar e vender os seus projetos. Aliás, você tem um professor te ajudando individualmente durante todo o curso. E se você já pensou em trabalhar em plataformas de streaming ou de produção de conteúdo, esse curso também abre portas. A EBAC tá pronta para te ensinar tudo o que você precisa para mergulhar nesse universo cheio de ouvintes atentos e sempre à procura de uma nova história para escutar. E é claro que eu não ia deixar vocês sem desconto, né? Você pode usar o cupom MIKAN200 para garantir R$200 de desconto. Lembrando que é que nem tá aqui na tela, Mikan com 3 N's no final, beleza? MIKAN200. Esse cupom vale para todos os cursos da EBAC. Vale a pena você entrar no site para ver todos os cursos e ver qual tem mais a ver com você. Tem alguns deles até que tem garantia de emprego no final. Então, se você tava esperando algum sinal para começar a fazer algo novo, tá aqui seu sinal, tá? Clica no link que tem aqui na descrição para ver tudo que a EBAC tem a oferecer e usa o cupom MIKAN200 para garantir o seu descontão aí de R$200. Lembrando que é Mikan com 3 N's no final, MIKAN200, clica lá e agora bora pro vídeo. Bom, antes de tudo, o que é essa tal de greve dos roteiristas e por que ela tá rolando? A greve foi uma decisão dos membros da WGA, que é o Writers Guild of America, ou seja, o sindicato de roteiristas dos Estados Unidos. E tem o sindicato do leste, o sindicato do oeste, eu vou explicar isso depois em um outro vídeo com muito mais detalhes, mas por enquanto vamos só simplificar aqui como WGA representando basicamente todos os roteiristas dos Estados Unidos, beleza? E essa decisão foi consequência de uma disputa da WGA com a AMPTP, que é uma sigla em inglês, tá aqui na tela o que ela representa, mas assim, traduzindo de uma forma bem simplificada, seria o Sindicato das Produtoras de TV e Cinema dos Estados Unidos, principalmente as empresas de Hollywood, né? Essa MPTP representa basicamente os estúdios, como a Warner Bros. Discovery, a Netflix, a Disney, a NBC Universal, a Paramount, a Sony Prime Video, a Apple, enfim, todas as grandes produtoras e distribuidoras, os interesses delas são representados pela AMPTP. E aí a WGA e a AMPTP estavam em negociações, as negociações não deram muito certo e começou a greve lá em 2 de maio, depois de meses dessas negociações, e até o momento que eu gravei esse vídeo continua rolando. E como eu já falei, eu devo fazer um vídeo mais detalhado sobre a greve dos roteiristas e outras greves em Hollywood, então eu vou explicar isso com mais detalhes, mas eu vou colocar aqui só um geralzão das demandas para vocês entenderem o que tá rolando. O objetivo dos roteiristas é fechar um contrato com uma remuneração mais justa, e isso inclui algumas coisas. Tem uma demanda que é uma das mais importantes que a gente pode citar, que é a dos tais dos residuals, que são as compensações financeiras que uma pessoa que trabalhou em determinada obra, seja um filme ou uma série, recebe quando aquela obra é reprisada na televisão. Só que aí hoje em dia a gente não tem só a TV, a gente tem também os streamings. E aí existe toda uma negociação desses valores e como eles estão sendo abordados quando as obras vão pro streaming, ou mesmo quando são obras originais daqueles streamings. Como que é esse pagamento dos residuals? Tudo isso está sendo negociado. Só que essas negociações esbarram numa questão de transparência, porque vários streamings não divulgam os números reais oficiais de quantas pessoas assistiram determinadas
obras. Às vezes divulgam de uma forma bem estratégica, que determinada obra foi a mais vista, foram tantas horas assistidas, mas o que é dito é que realmente não existe uma transparência de você saber exatamente quantas visualizações teve determinada obra para que possa ser calculada de uma forma justa como ser esse pagamento. Então, uma das outras demandas dos grevistas é que exista mais transparência nesses números. E essa questão dos residuals não é a única, tá? Tem algumas exigências dos roteiristas que são bem interessantes e valem temas de vídeos, eu acho. Por exemplo, o uso de inteligências artificiais na hora de criar roteiros. Eles querem a regulamentação do uso dessas ferramentas, por exemplo. E tem também exigências do número de pessoas contratadas nas salas de roteiristas. Que, inclusive, já que eu tô falando de House of the Dragon nesse vídeo, eu juro que eu já tô chegando em House of the Dragon, tá? Tô dando geral da greve primeiro. Mas, acho que a primeira conexão que a gente pode colocar aqui é que o George R. R. Martin, que é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo e é um dos produtores executivos de House of the Dragon, ele é um apoiador da greve, tem até fotinho dele lá no piquete e tal, ele com placa, tem ele, o Neil Gaiman e mais uma galera. E o George R. R. Martin postou no blog dele sobre a greve e ele disse que essa questão da sala dos roteiristas é uma das mais importantes que a galera tá exigindo. Na verdade, até a mais importante. Caso vocês não saibam, o George R. R. Martin é roteirista. Boa parte da carreira dele como escritor é em roteiro pra TV. Eu falei muito disso no primeiro vídeo da autópsia Game of Thrones, vou deixar o link aqui na descrição. Mas aí nesse post do blog dele, ele conta que a experiência que ele teve na sala de roteiristas de Twilight Zone, né, no Além da Imaginação, fez com que ele aprendesse muito sobre produzir pra TV e sobre escrita em si. E aí, em tradução livre, ele disse assim: isso, na minha opinião, é a coisa mais importante pela qual a guilda está lutando. O direito de ter esse tipo de plano de carreira, para permitir que novos escritores, jovens escritores, e sim, escritores de prosa, subam a mesma escada. Porque tem toda uma discussão sobre como agora, como a sala de roteirista estão muito menores, ou às vezes nem tem sala de roteirista em determinadas séries, e os roteiristas não estão conseguindo acompanhar a produção mesmo de determinadas séries e filmes, tá rolando uma escassez de novos showrunners, porque a galera simplesmente não criou essa experiência, não tem essa vivência de set de filmagem, sabe? E não aprende determinadas coisas que você só aprende quando você realmente tá com a mão na massa durante as gravações. Eu vou deixar linkado um vídeo do podcast do Adam Conover, vou deixar aqui na descrição, que ele entrevista uma galera da WGA, e ele mesmo é roteirista também, e ele conta que ele só descobriu algumas coisas no set. Por exemplo, que você não pode escrever uma cena de uma pessoa pulando na piscina, porque você normalmente grava cenas várias vezes, então toda vez que você fosse gravar a pessoa pulando na piscina, você teria que ter ela seca, completamente seca, com a maquiagem feita, aí a cena dela pulando na piscina, que tinha que ser perfeitamente captada, sendo que tem um monte de fatores variáveis ali com água e tal. Depois você teria que ter a pessoa molhada e com outro tipo de maquiagem, você teria que ter um monte de figurinos diferentes pra poder fazer isso várias vezes, ou você ia ter que fazer uma vez por dia e você ia gastar vários dias de locação só pra fazer essa cena. Então por isso normalmente você vai gravar a pessoa talvez pulando e depois só ela molhada. Você não vai ficar gravando o momento em que ela cai na água. Mas ele tinha escrito isso no roteiro e ele só foi descobrir isso no set. Então, pra evitar esse tipo de coisa, é muito bom que os roteiristas tenham esse tipo de experiência, né? Enfim, uma mini curiosidade aqui sobre esse assunto, mas como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo falando mais sobre essas e outras demandas que eles têm, ajudar a entender um pouco mais essa questão da greve. Agora vamos falar do que realmente isso impacta, né? Beleza, tem as demandas, mas o que um roteirista pode fazer durante a greve? Assim, em teoria, nada. Enquanto a greve durar, pelas regras, os membros da WGA não podem escrever nenhum roteiro. Eles são completamente proibidos de fazer isso. E assim, não importa se o roteiro tava na metade, ele só queria concluir, se faltava 5 páginas pra terminar, não importa, tem que parar imediatamente assim que a greve começa. O que ficar inacabado, ficou inacabado. E eles também ficam proibidos de negociar com os estúdios. Então, vamos supor que um roteirista membro da WGA tem um roteiro pronto ali, finalizado, bonitinho, ele também tem que esperar até o final da greve pra poder vender esse projeto pra algum estúdio, fazer essa negociação. E aí, se um roteirista furar a greve, ou melhor, né, se descobrirem que o roteirista furou a greve, ele pode levar uma multa ou até mesmo ser expulso da WGA, o que acaba sendo bem mais prejudicial, porque a WGA também tem várias regras que acabam protegendo os roteiristas, eles não querem ficar fora da WGA. E assim, isso é uma coisa que é bem importante pro vídeo, que é, se um roteiro já estiver pronto, ele também não pode ser alterado, tá? E isso é bem complicado porque muitas vezes, durante as gravações, existem alterações no roteiro de uma obra, seja porque teve algum problema na locação, por exemplo, eu preciso gravar num dia de sol, tá aqui no roteiro, mas aí choveu o dia todo, a gente tem que adaptar essa cena. E aí eles vão alterar uma fala pra falar da chuva em vez de falar que o tempo tá bom. Sabe, um exemplo muito besta. Mas existem outras circunstâncias em que isso poderia acontecer. E aí isso não poderia ser feito durante a greve também. Se o roteiro tiver que ser alterado de alguma forma por causa disso, não pode ser o roteirista que vai fazer essa alteração. Tem que ser alguma coisa tipo um improviso, ou alguma coisa feita pelo elenco, pelo diretor, mas nunca por um roteirista
roteirista profissional. Só que aí entra uma questão, né? E quando o roteirista também é diretor? Porque tem um pouco disso em House of the Dragon. Então, o que acontece se você tem uma pessoa que trabalhou no roteiro, mas também tem outras funções num set de uma série que tá gravando durante a greve? Nesse caso, esse roteirista tem a permissão de continuar trabalhando na obra, mas com uma condição: ele pode trabalhar em qualquer coisa que não seja roteiro. Então, assim, você é produtor? Beleza, trabalha aí como produtor. Você é diretor? Trabalha como diretor. Showrunner? Beleza. Mas você não pode cortar o tempo de uma cena, mudar o material por causa do corte do tempo de uma cena, mudar a direção técnica de uma cena, mudar a fala de um personagem pro outro por causa de mudança de elenco e ajustar diálogos ou narração. Isso seja coisas gravadas durante a greve ou até coisas que já tinham sido gravadas antes da greve, mas que você iria mexer agora. Não pode. Ou seja, o trabalho de alguém como diretor, showrunner, fica extremamente comprometido, né? E a gente tá mais ou menos nisso no caso de House of the Dragon. Ok, gente, finalmente eu vou falar de House of the Dragon, tá? Chegou esse momento. Mas é que eu acho que precisava explicar todo esse contexto, porque é realmente muito importante pra entender o que tá rolando na série agora. As gravações de House of the Dragon começaram em abril de 2023, e elas já estavam rolando na Espanha e no Reino Unido. E a greve dos roteiristas começou dia 2 de maio. Nesse mesmo dia do início da greve, saiu uma matéria na Variety dizendo que House of the Dragon continuaria a produção normalmente. Isso porque todos os roteiros dos 8 episódios que essa temporada vai ter já teriam sido finalizados antes das gravações começarem. E na época o próprio George R. R. Martin falou sobre isso. Ele disse no blog dele que cada um dos 8 episódios da segunda temporada teve umas 4 ou 5 versões, e que aí teve inúmeras revisões e já teve o processo de finalização, então todos os roteiros já teriam sido finalizados antes do começo da greve. Os roteiristas fizeram o seu trabalho, o resto está nas mãos dos seus diretores, o elenco e a equipe. E, é claro, os dragões. KKKKK, né, George R. R. Martin? Muito bom. Mas assim, tem uma série de questões aqui, eu só vou falar rapidão do Ryan Condal, que é o co-criador e co-roteirista de House of the Dragon. Vamos lá, hein? Ele também é roteirista. E atualmente, durante a greve, ele tá no set de gravação da segunda temporada, mas ele tá como showrunner, né, o responsável, o criativo geralzão daquela série, atuando muito mais como um produtor do que como um roteirista. Mas aí vamos lembrar do que eu falei lá em cima, se a pessoa ela é outra função junto com o roteirista, ela tem uma série de limitações nas atividades que ela pode realizar, porque muitas dessas atividades, apesar de esbarrarem em outras funções, elas também pertencem de certa forma ao domínio do roteirista. Isso significa que o Ryan Condal não pode, por exemplo, editar os episódios conforme eles são gravados, não pode aceitar sugestões de mudança da HBO e, é óbvio, acima de tudo, ele não pode reescrever ou editar nenhuma linha dos roteiros que já estão lá finalizados. O que tiver daquele roteiro dos 8 episódios é o que tem que ser gravado. E isso, gente, sinceramente, assim, não é nada bom. Quem trabalha com audiovisual já sabe disso, e eu até agradeço se vocês puderem colocar a opinião de vocês aqui nos comentários, contar um pouco mais sobre isso, mas o entendimento que eu tenho e que muitas pessoas da indústria que eu li falando a respeito têm, é que roteiro é uma coisa que é reescrita e é mexida o tempo todo, todos os dias, justamente pra melhorar o resultado. Às vezes os roteiristas, eles só têm a ideia de como a cena vai ficar realmente perfeita quando ele vê o set montado, os figurinos, os atores ensaiando. E faz sentido, né? Às vezes o ator tem um trejeito que seria muito legal incorporar o personagem. Ou que nem eu comentei, às vezes você tem um problema com a locação e aí você tem que dar uma mudada na cena naquele mesmo dia. Ou N outros fatores, às vezes a cena simplesmente não funcionou. Às vezes o ator não consegue decorar a frase daquele jeito. A fala tem que ser mudada pra que funcione naquela cena, pra que eles falem de uma outra forma. Tem muitas coisas que podem exigir esse tipo de mudança. E aí a presença dos roteiristas durante as gravações é o que garante uma consistência naquilo que tá sendo produzido, em todas essas mudanças aí que rolam no roteiro. Tem um exemplo muito interessante disso nos extras da trilogia O Senhor dos Anéis. O John Rhys Davies, que interpretou o Gimli, ele conta que isso aconteceu muito na gravação do Senhor dos Anéis. Todo dia, o Peter Jackson e as co-roteiristas dele, a Fran Walsh e a Philippa Boyens, eles apareciam lá no set com uma nova versão da cena que eles iam gravar naquele dia, totalmente reescrita. E eles iam fazendo isso até conseguir uma versão perfeita. Recentemente eu até comentei em um vídeo que eu gravei para as redes sociais sobre um caso muito emblemático que rolou durante a greve dos roteiristas de 2007, que foi um filme que foi mega prejudicado por essa decisão de continuar gravando durante a greve, que é o 007 Quantum of Solace. Contando de uma forma muito resumida aqui, o roteiro desse filme foi finalizado poucas horas antes da greve começar oficialmente. E a equipe do filme não estava satisfeita com o roteiro.
tinha que ter algumas alterações. Só que eles não podiam fazer alterações significativas, não dava pra passar isso pra um roteirista fazer, não dava pra trazer um roteirista pro set pra fazer. E o que aconteceu foi que o próprio diretor do filme teve que trabalhar junto com o Daniel Craig, o ator, pra reescrever algumas cenas, sendo que nenhum dos dois é roteirista. E o resultado é que Quantum of Solace é muito inferior ao filme que veio antes dele e, por muitas pessoas, acho que inclusive por mim, é considerado o pior filme do Daniel Craig como 007. Porque ele realmente é um filme que é meio sem pé nem cabeça em alguns momentos. Ele não tem ali uma parte narrativa tão envolvente assim quanto os outros. Comentem aí embaixo o que vocês acham, mas eu tenho certeza que esse filme foi muito afetado por não ter um roteirista ali disponível pra ajudar durante as gravações. Então, saindo de 2007, saindo do 007 e voltando pra House of the Dragon, eu acho que deu pra entender que mesmo um roteiro tendo sido tecnicamente finalizado antes das gravações, isso não quer dizer que House of the Dragon esteja imune a ter esses problemas. Eu acho, inclusive, que é muito normal esperar que esses problemas aconteçam. Como eu falei, isso é corriqueiro numa gravação, sabe? Você ter essas alterações, você trazer coisas novas, trazer alguns improvisos, e uma série que é tão cara e tão grande, e que tem um roteiro que é tão intrincado, eu acho muito complicado eles terem que gravar sem poder fazer nenhuma concessão no roteiro. Teve uma entrevista da Francesca Orsi, a chefe de programação de drama da HBO, em que ela garantiu que o Ryan Condal tá trabalhando só como produtor. E ela disse assim: se houver algo que precise ser reescrito ou refilmado, cuidaremos disso após a greve e colocaremos os recursos para revisar o que precisamos fazer e refilmar o que precisamos refilmar se cometermos algum erro pelo caminho. Assim, medo do que vem por aí. Refilmagens são uma coisa comum na indústria, tá? Principalmente pra filme grande, é normal ter várias refilmagens. Mas é aquela coisa, né? Se você já vai refilmar um monte de cenas, você já tá contando com isso, será que não seria melhor simplesmente esperar pra gravar o resto? E assim, eu posso estar sendo muito ingênuo aqui, eu acho que eu tô sendo, porque eu sei que é uma indústria multimilionária e que eles querem mais é gravar logo e não vão se importar se, tem uma falha específica que ficou ruim, a gente refaz na pós. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com receio do que pode vir por aí, mesmo com refilmagens. Refilmagem não corrige tudo, tá, galera? Assim, eu acho que a gente pode se lembrar que o Henry Cavill com o bigode lá do CGI foi uma refilmagem. Ficou muito bom. Sabe? Mas já que eu tô falando aqui de notícia de House of the Dragon, deixa eu só detalhar um negócio que eu passei aqui rapidão. Eu falei que a temporada vai ter 8 episódios, né? E é isso mesmo, a segunda temporada vai ter só 8 episódios. Ela originalmente ia ter 10 episódios, que nem a primeira temporada teve, só que aí lá pra março teve uma matéria do Deadline dizendo que a nova temporada tinha sido reduzida pra 8 episódios. Diz que, né, pelo menos é o que a matéria diz, que essa decisão teria sido tomada ali durante a pós-produção e que foi em prol da narrativa. O que isso significava exatamente, na época ninguém sabia explicar. Tá, narrativa, e aí? 8 episódios, 10 episódios? Qual foi a decisão narrativa? Narrativa engloba muita coisa, né? Mas aí teve essa tal entrevista com a Francesca Orsi, que eu já citei aqui, e ela explica que houve uma dúvida sobre o formato narrativo nas discussões sobre a temporada. Ela falou que eles estavam desenvolvendo com o Ryan Condal e com a Sarah Hess, que é também roteirista e produtora executiva, e a Francesca disse assim, que durante esse desenvolvimento eles perceberam que estávamos meio que navegando na água narrativamente no meio da temporada. Ou seja, tava meio vago o negócio. E ela diz que parecia um arco emocional muito mais rigoroso, muito mais urgente pros personagens se eles comprimissem a temporada. E ela disse que isso também ditou como eles começariam a terceira temporada. Ou seja, em termos mais absolutos aqui, parece que eles tinham um problema com o ritmo dos episódios ali na segunda temporada e eles decidiram dar uma acelerada na história nesse meio da temporada, pra ter uma coisa com mais urgência mesmo. O que é muito doido, porque uma das coisas que eu mais aponto em relação a House of the Dragon é como a primeira temporada foi muito corrida, né? Como rolavam algumas mudanças de um ano pro outro, rapidão assim, e várias coisas que poderiam ter sido mais lentamente elaboradas, de um jeito mais emocionante e tal, acabaram sendo apressadas e deixaram umas decisões ali meio sem sentido. Então eu fico pensando, cara, será que a segunda temporada vai ser mais corrida ainda? E aí vem um questionamento meu em relação ao roteiro, já que estamos falando de greve dos roteiristas. E se enquanto eles estão gravando eles perceberem que isso não tá funcionando tão bem? E aí, o que faz? Agora que eles já estão com menos episódios pra trabalhar. Como vai fazer? Enfim, nessas notícias que rolaram sobre ter menos episódios, já tinham até dito que algumas cenas importantes de batalha ou alguns pontos-chave que iriam rolar na segunda temporada foram transferidos pra terceira. Então tem muita coisa que ficou pra terceira temporada dos momentos mais impactantes, assim. E essa entrevista da Francesca Orsi rendeu mais informação ainda, tá? Ela falou, por exemplo, que a HBO gostaria que a terceira temporada saísse mais rápido do que a segunda. Eu já fiz um vídeo de notícia de House of the Dragon aqui, vou linkar na descrição, que fala
fala sobre a possível data de estreia da segunda temporada e a gente imagina que ela vai sair só ali no segundo semestre de 2024, ou seja, né, tem um intervalo de 2 anos entre a primeira e a segunda. E aí a ideia seria que a terceira temporada fosse produzida mais rápido aí, pra não ter um hiato tão grande. Mas a Francesca Orsi disse que por enquanto o foco é a segunda temporada, depois eles veem a terceira mesmo. E que depois da greve dos roteiristas, seja lá quando esse depois for, o Ryan Condal e o George R. R. Martin vão se reunir pra definir os planos aí de House of the Dragon. Se a série vai mesmo ter 4 temporadas ou se vai ter mais temporadas do que isso, eles vão finalmente botar isso no papel. E tem um outro projeto desse mundo de Game of Thrones também afetado pela greve dos roteiristas, que é a série de Dunk Egg. Eu também tenho um vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Essa série, pra quem não sabe, adapta as aventuras de Dunk Egg, que são algumas novelas, né, que são contos maiores, basicamente, escritos pelo George R. R. Martin, que se passam uns 90 anos aí antes de Game of Thrones. E vai ter uma série, isso já foi confirmado, tem até o título, né, que é a Night of the Seven Kingdoms, The Red Knight. E essa série já tinha recebido o ok pra ser desenvolvida, mas o George R. R. Martin confirmou que a sala de roteiristas desse projeto não vai trabalhar durante a greve, porque, né, eles estão em greve. No caso. Então vamos ver o que vem por aí. Acho que nem dá pra colocar uma previsão pra essa série, porque depende muito aí do que vai rolar na greve. E eu estaria preparada pra encerrar esse vídeo aqui, mas tem mais um plot twist. Já que a gente tá falando do universo do George R. R. Martin, tem mais uma reviravolta, porque talvez venha mais uma greve por aí. E essa greve, meus amigos, se rolar, aí é que não tem gravação mesmo, porque vai ser greve dos atores. Isso porque teve uma votação no início de junho feita pelo Sindicato dos Atores, o SAG-AFTRA, que tá aqui a sigla na tela. E os membros votaram a favor de autorizar uma greve caso o sindicato não conseguisse chegar a um acordo e um novo contrato com os estúdios de Hollywood até dia 30 de junho. E assim, a gente já passou de junho. Assim, mesmo se você vier do futuro, esse vídeo foi gravado no começo de julho. Então acho que já dá pra vocês imaginarem que se eu tô falando ainda disso é porque a situação não foi resolvida, né? Teve a maior treta no final de junho, porque a presidente do sindicato, que é a atriz de The Nanny, inclusive, ela divulgou no canal oficial do sindicato um vídeo dizendo: ó, as negociações estão sendo muito produtivas, galera. Só que isso não repercutiu nada bem, porque uns dias depois a Rolling Stone publicou uma carta aberta assinada por mais de 300 atores, meio que se rebelando contra a diretoria, assim. Eles disseram que estão preparados para fazer os sacrifícios que a liderança não quer fazer. E aí na carta eles incentivam uma greve caso as demandas deles não sejam aceitas. Inclusive, um dos nomes aí que assinam a carta é justamente a Olivia Cooke, que faz a Alicent Hightower em House of the Dragon, tá? Aliás, eu tô com ela aqui. Assinou a greve, entendeu? Do nada. Essa boneca assinou com a faquinha, entendeu? Tá com o punhal com sangue, ela assinou a carta. Não, mentira, gente. Mas enfim, a Olivia Cooke assinou a favor da greve. Tá, mas os atores então votaram pra ter greve, eles assinaram a carta, mas o que que eles querem no fim das contas? E é bem parecido com o que os roteiristas estão pedindo, na verdade. Lógico que tem particularidades e tal, mas basicamente é isso aqui. Pagamento mínimo, residuals das exibições em streaming, que nem no caso dos roteiristas, preocupação com o uso de inteligência artificial, aí reivindicações de plano de saúde, pensão, que também, se eu não me engano, tem na dos roteiristas. E assim como os roteiristas têm algumas pautas que são bem específicas deles, no caso do Sindicato dos Atores tem algumas específicas também. Por exemplo, regulação de como as audições gravadas são usadas no processo de seleção de elenco. E aí, como eu falei mais cedo, teoricamente os membros da SAG, né, do Sindicato dos Atores, entrariam em greve caso eles não chegassem a um acordo para um contrato no dia 30 de junho. Mas não rolou por enquanto nada, nem greve, nem acordo, porque as negociações foram prorrogadas até o dia 12 de julho. E eu tô gravando esse vídeo no dia 5, se tudo der certo ele sai ali antes do dia 12 de julho, então eu ainda não sei o que vai dar essa negociação. Se você veio do futuro, pode comentar aqui embaixo o resultado. Mas nesse ponto em que a gente tá agora, os membros de lá estão prontos pra entrar em greve. Eles já formaram uma maioria entre os membros pra isso. Se os estúdios não conseguirem um acordo com as lideranças do sindicato, vai rolar uma paralisação sim. E aí, gente, a indústria de Hollywood para imediatamente. Porque assim, você ainda consegue gravar os trancos e barrancos sem roteirista. Tem 1000 problemas, que nem eu falei, não é legal, não é a decisão mais bacana a ser tomada, mas você ainda consegue. Se o produto vai ser bom ou não, aí já não sei, mas você consegue gravar. Não dá pra você gravar sem os atores. Então, a não ser que você vai botar uma câmera
lá pra filmar nada, assim, não tem o que você fazer. E aí, pelo que eu pesquisei até agora, e também as pessoas que me ajudaram nesse roteiro, o Alan Veríssimo sempre tá ajudando com as notícias do mundo de House of the Dragon, e a Karen Oliveira também, que ajuda a gente a fazer as checagens pro roteiro. Cara, eu pesquisei, eles pesquisaram também, e até o momento que eu tinha gravado, não tinha saído nenhuma notícia sobre terem encerrado as gravações de House of the Dragon. Então eu acho que eles ainda estão gravando. Se rolar a greve dos atores também, isso provavelmente vai afetar a série, mesmo ela sendo gravada fora dos Estados Unidos, tá? E assim, nesse vídeo eu falei principalmente de House of the Dragon, mas a greve tá afetando muitas outras produções. E assim, eu não sei se ficou claro no vídeo, mas eu acredito que as demandas dos roteiristas e as demandas dos atores e de outros sindicatos que eu não mencionei aqui, que também estão negociando, eu acredito que essas demandas são super justas, tá? E já teve várias chances de negociação, então a greve realmente foi o último recurso, o último dos últimos. Já teve momentos em que quase teve greve e não rolou porque chegaram a um acordo. Então eu só queria dizer assim que não é culpa da greve essas coisas estarem acontecendo. A greve tá acontecendo por culpa dos estúdios. E se a gente tiver um produto ruim, se a temporada da série sair ruim, se os filmes que forem lançados não forem legais, se a gente ficar muito tempo sem estreias novas, isso não é culpa dos roteiristas, porque eles estão dispostos a trabalhar. Eles só querem uma negociação certa antes. E os estúdios estão se negando a fazer isso. Então eu só queria deixar isso aqui porque eu não quero que de forma alguma pareça que eu tô dizendo olha só o que a greve está fazendo. Não. Olha só o que está acontecendo porque os estúdios estão se negando a negociar, tá bom? E eu pretendo entrar em mais detalhes sobre isso no meu vídeo sobre a greve dos roteiristas. Eu também quero falar sobre como isso acontece em relação a outros mercados, porque essa greve é dos roteiristas de Hollywood. Como que acontece com o Brasil e com a Coreia do Sul? Tem uma matéria que saiu recentemente sobre como o criador de Round 6, que é um baita sucesso da Netflix, ele não ganhou nada de Residuals, que é uma das principais pautas atualmente, tanto dos atores quanto dos roteiristas e tal, mas isso em Hollywood. E aí o cara da Coreia do Sul vendeu o projeto e é isso, tchau. Não ganha mais nada sobre o sucesso da série. Então a gente entra em muitas outras nuances, eu tô trabalhando nisso. Não sei quando sai, talvez a greve já até tenha acabado quando isso rolar, mas eu tô trabalhando nisso. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo também. E comentem aqui embaixo o que vocês sentem em relação a como vai ser a temporada nova de House of the Dragon. E se vocês ainda não viram o meu vídeo sobre a segunda temporada de House of the Dragon, que eu comentei notícias, especulações sobre o que pode ter de cenas, o que tá sendo gravado, tem também o link aqui na descrição pra vocês conferirem. Eu vou deixar aqui na tela final pra vocês. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!